João capítulo 1. Deixa aberto aí, nós vamos orar para que o Senhor venha falar conosco, amém? Curva sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, pedindo que o Senhor venha se revelar a nós nesta noite, neste dia. Que o Senhor venha falar conosco, Senhor, e que nós sejamos transformados de glória em glória pela Tua palavra, Senhor. Senhor, se revela a nós nesta noite, Senhor. Use as nossas vidas, que os nossos corações estejam completamente abertos àquilo que o Senhor vai falar conosco, Senhor, neste lugar. Senhor, que nossos corações sejam como uma terra fértil para absorver a água do Teu Espírito, Senhor. Use a minha vida para falar com intrepidez, com ousadia, com sabedoria, com poder de Espírito neste lugar, Senhor. Nós oramos e Te agradecemos, Jesus. Amém, amém e amém. Vocês estão felizes? Amém. 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 Vamos ficar mais ainda, então. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia, em João capítulo 1. É importantíssimo que nós possamos adquirir aquele hábito de escrever. Pode escrever no celular ou escrever num caderno, porque algumas coisas que eu vou falar aqui talvez a gente não vai conseguir lembrar. Tudo bem que eu estou gravando aqui depois, mas vamos adquirir esse hábito de escrever, que é muito bom. Beleza? Vocês estão aqui, gente? Amém. Amém. Vamos lá, diz assim, João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram sobre ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para testificar da luz. A luz verdadeira que ele ilumina todos os homens estava vindo ao mundo. Ele estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, o rejeitaram. No entanto, a todos os que receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Versículo 14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O que Jesus diz ser quem ele é? E João, ele afirma logo no início, ele é Deus. Então eu quero estabelecer aqui um pilar para todos nós, com essa afirmativa de que João está escrevendo esse livro ao afirmar que Jesus é Deus. E o primeiro versículo diz: no princípio era o Verbo. O que isso nos faz entender? Nos faz entender que em Gênesis também está escrito algo semelhante a isso. Vamos lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E aqui João está afirmando: no princípio era o Verbo. Ou seja, o que isso nos ensina? Que antes da criação do mundo, Jesus já existia. Se nós observarmos sobre a criação, falarmos sobre a criação, nós vamos consultar até um pouco os nossos estudiosos, como chama? Como que é? Quem estuda os planetas, os universos, astronomia. Astrólogo Rony. Astronomia. E ali fala que se você for de uma extremidade à outra do universo,
você levaria trilhões de anos a uma velocidade de milhões de quilômetros por hora para atravessar de uma extremidade a outra. Ou seja, meu amigo, não tem como medir. Humanamente não tem como nós medirmos isso. Mas você observa que as Escrituras nos afirmam que Deus criou os céus, a terra, o mar e tudo que nele habita. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento são obras das suas mãos, ou seja, a alma digital de Deus na criação. E João está afirmando aqui que Jesus, ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus. Nós precisamos entender isso. Porque Paulo também afirma lá em Filipenses capítulo 2, dizendo que ele abriu mão da sua glória e servo o tornou. E semelhante a um homem, sofreu, morreu, como qualquer um de nós. Mas também, João, ele está afirmando, no princípio era o verbo, e aí, ó, vírgula, e o verbo estava com Deus. Essa palavra no original, estava, ela significa face a face com Deus. O próprio Cristo estava face a face com Deus, criando um mundo que eles antes já existiam. Quem existia? O próprio Deus. Aquelas perguntas básicas de criança. Pastor, Deus tem pai? Quem criou Deus? Ninguém. Porque Deus, ele não é criação. Deus, ele é criador. Ninguém criou Deus. Vocês estão aqui, gente? Amém. Eu só estou pontuando algumas coisas aqui para a gente entender. E em relação a Jesus Cristo, quem conhece C.S. Lewis, ele falou uma coisa interessante. Ele falou assim, em relação a Jesus, há 3 possibilidades. Primeira, ou ele é um mentiroso, ou ele é um lunático, ou ele é o próprio Deus. Se Jesus disse que ele era o que ele não foi, ele não era Deus. Mas se as Escrituras afirmam que ele foi aquilo que realmente ele estava dizendo ser, ele é o próprio Deus. E Jesus, ele fala uma coisa interessante: vocês farão obras maiores do que eu faço. Ou seja, tudo que Jesus fez não é impossível para mim e para você fazermos, porque Jesus se tornou carne, como eu e você. Tem uns irmãos aí, né? Então, um repeteio danado. E a gente vê aqui, logo no versículo 1, fala que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era o próprio Deus. Ele está afirmando que esse verbo, o verbo a gente aprende na escola, gente. É ação. Ou seja, se o verbo estava com Deus, no princípio ele era o verbo, significa que há uma ação, há um trabalho, há uma criação sendo executada ali. E eu quero pontuar algumas coisas aqui com vocês, 3 pontos sobre isso. Primeiro ponto, os gregos da época de Jesus, eles afirmavam que a matéria é imortal, que a matéria é eterna. Vocês acreditam nisso? Eu não. A matéria não é eterna, você não é eterno. A sua carcaça chamada corpo, ela tem prazo de validade. A terra, os animais, toda a criação, ela tem prazo de validade. A matéria, sim, que nós tocamos, ela não é eterna. E quando nós falamos de eternidade eu entendo que é um tempo infinito, não tem como nós medirmos. E Deus, ele habita na eternidade, ele não habita em nosso tempo, ele habita na eternidade, ou seja, ele não tem idade. Eu tenho 36 anos. Agora, vamos perguntar, quantos anos será que tem o Senhor? Deus. Não tem como nós medirmos, você entende? Porque o tempo para Deus, ele é infinito. Então, os gregos estavam errados ao afirmarem na época de João que a matéria é eterna. A matéria não é eterna, ela foi criada. Salmos capítulo 24 fala do Senhor a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Segundo ponto que eu quero pontuar aqui com vocês é o seguinte: o universo não deu luz a si próprio. Esse papo que a gente vê de evolucionismo, que eles chamam de geração espontânea, os estudiosos do evolucionismo, eles falam que a própria Terra gerou ela a si própria. A própria Terra foi criada por ela mesma.
Vocês estão aqui comigo, gente? Amém. A terra ela não foi criada por ela mesma, não houve uma geração espontânea. O próprio Deus criou a terra. Ele não criou a terra, não há esse papo de Big Bang, que é uma explosão atômica, que as moléculas foram se juntando a ponto da terra, de alguma forma, se tornar, gerar por si só. Não houve uma geração espontânea. O próprio Deus, ele é o Criador. A Bíblia afirma isso várias vezes. E como nós cremos nisso? Porque a palavra de Deus nos ensina que a terra ela foi criada pelo próprio Deus. Ok? Amém. Porque, olha só que no versículo 3 fala: todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, sem Jesus a terra não havia sido criada. Sem Jesus, nem eu e você seríamos criados. Sem Jesus, a matéria em si não seria criada, os céus, a terra, o mar, e tudo que nele habita não seria criado se não fosse por ele. Terceiro ponto, quando diz aqui o mundo não é resultado de uma explosão atômica, o tal do famoso Big Bang que nós conhecemos e aprendemos nas escolas, que a Terra ela girou a si própria, houve um Big Bang e houve uma explosão atômica, que a Terra se formou, os planetas se formaram, o universo se formou, o Sol, a Terra, a Lua, as estrelas, foi uma explosão atômica. Não, nós não queremos dessa forma. Queremos que Deus criou todas as coisas. Amém? Até aqui, gente? Amém. E eu gostaria que você lesse comigo versículo 4, 5 e 6. Acompanha comigo. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão sobre ela. Houve um homem chamado de Deus, cujo nome era João. Havia naquela época uma grande sequidão espiritual na época de Jesus. Antes é o que os estudiosos chamam de período interbíblico. Em algumas traduções, como no meu caso está escrito aqui, período de silêncio, 400 anos de silêncio. O que nós entendemos com isso? Deus parou de falar? Não. O povo que deixou de ouvir. Então havia uma grande sequidão espiritual já naquela época do Novo Testamento. Foi aí que a palavra do Senhor veio no templo? A palavra do Senhor veio em uma congregação? A palavra do Senhor veio nos palácios? Não, a palavra do Senhor veio no deserto. João Batista estava no deserto. E aqui aqui você vê que João ele faz uma pausa, dizendo, ok, estou falando que Jesus, ele estava com Deus, ele era o próprio Deus, ele era o verbo, mas antes de continuar a falar sobre Jesus, João ele fala que a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão sobre ela. Houve um homem, olha só, versículo 6, houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João, versículo 7, este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Só que os caras começaram a confundir as bolas quando eles estavam acreditando que o próprio João Batista era o próprio Cristo. Porque ele estava pregando no deserto, o povo ia ao deserto para ouvir João Batista. Cara, você é o Cristo. Porque algumas coisas que você faz são características do Cristo. Agora, imagina você tomar algo que não é teu. João Batista poderia ter feito como um de nós, falou assim, acho que eu estou gostando da ideia, os caras estão me confundindo com Cristo. Estão me chamando até da luz do mundo. Estão entendendo que algumas características que estão relacionadas a Cristo estão em mim. Cara, é uma grande oportunidade de eu me aproveitar de algo que não é meu. E dizer, de fato, vocês têm razão, eu sou o Cristo. Eu sou a luz do mundo. Eu vim resplandecer nas trevas a maravilhosa luz. Foi isso que ele fez? Não. Ele veio, como diz as Escrituras, versículo 7, acompanha ela comigo novamente. Fala o seguinte, que este veio como testemunha, João Batista, ele veio como testemunha para testificar
a respeito da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Versículo 8. Ele não era a luz, mas veio para testificar a luz. O que nós entendemos com isso? Isso serve de alerta. Nunca queira pegar aquilo que não te pertence. Amém. João Batista poderia se aproveitar daquilo que não pertencia a ele. Ele poderia ter dito, eu sou a luz do mundo. Realmente, estou gostando desse adjetivo, cara. A luz do mundo, acho que cabe bem a mim. O que isso nos ensina? Nunca queira pegar aquilo que não te pertence. A glória era de Deus, ele estava apontando para Cristo. A glória é do Senhor Jesus Cristo. Ele veio para testificar. Ele não diz, eu não sou o noivo. Ele diz, eu sou amigo do noivo. Ele não disse, eu sou o cordeiro. Ele diz, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele diz, eu não sou digno nem de desatar as correias da sandália desse homem, que ele cresça, eu diminua. Ele entendeu quem ele era, ele entendeu qual era o chamado dele aqui na terra. Isaías diz, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas, aplanai os montes. E qual é o chamado da nossa geração hoje? O nosso chamado é preparar o caminho da volta de Cristo. Jesus já veio, morreu, ressuscitou, subiu aos céus, enviou o seu Espírito para que nós possamos continuar com a obra dele até que ele venha. Isso é forte, cara. No livro de João, nós encontramos também 7 milagres. Por que 7 milagres? Porque João, ele foi muito proposital a escrever o livro. Ele não colocou esses milagres em ordem cronológica. Ele colocou em uma questão de perfeição, para mostrar o quê? A divindade de Jesus, ele é Deus. Em João 2, ele fala que ele transformou a água em vinho. Em João 4, fala que ele curou um oficial romano. Em João 5, fala sobre a cura de um paralítico de 38 anos de idade. Em João 6, nós vemos a multiplicação dos pães e dos peixes. Em João 6 também nós vemos Jesus andando sobre o mar. Em João 9 nós vemos a cura de um cego de nascença. Em João 11 nós vemos a ressurreição de Lázaro. Todos esses milagres, todas essas maravilhas que não são explicadas por leis naturais, vêm para testificar que Jesus é Deus. Só que entenda uma coisa, nós podemos correr o risco de 2 heresias aqui. Primeira, quando nós apenas afirmamos que Jesus é Deus e rejeitamos a humanidade dele. Porque Jesus teve cansaço, Jesus teve fome, Jesus ele teve sede, Jesus teve sofrimento, Jesus teve dores e Jesus também experimentou o envelhecimento e experimentou também a morte. Os 2 principais pecados, consequências do pecado da humanidade, sabe quais são? A morte física e a morte espiritual. O que a morte física representa? Você gostaria de viver num mundo como o nosso, com dores? Quem quer sofrer? Ter doenças? Quem quer sentir dores no corpo físico, doenças? Né? A Elisa está aqui e sabe muito bem o trabalho de capelania, de ver as pessoas em estado terminal que nem morfina resolve. Né, Elisa? Nem a morfina resolve o estado de dor e sofrimento daquelas pessoas. Você gostaria de estar no hospital agora, sentindo dores? Não. Você gostaria de sentir sofrimentos, angústias, depressão, todas as mazelas que nós sentimos no nosso corpo físico? Você gostaria de envelhecer? Se você fosse Deus, você gostaria que a sua criação envelhecesse? Não. E pior, você gostaria de viver num mundo onde as pessoas morrem? Não. São consequências do pecado. Mas há uma promessa que o próprio João, que escreveu esse livro, foi o mesmo que escreveu Apocalipse, a revelação, dizendo, chegará um dia em que não haverá mais dor, sofrimento, e o Senhor próprio enxugará as nossas lágrimas, e não haverá mais morte. Essa é a promessa da vida eterna. Eu quero viver num tempo como esse. Mas enquanto isso, nós estamos vivendo com as mazelas da nossa vida, com as dificuldades, com os problemas, porque nós vivemos um mundo caído, irmãos. Mas Jesus já redimiu o mundo.
E Jesus já nos convocou para continuarmos o processo de redenção do mundo que só é feito pela igreja. Pode vir movimento que for, império que for, cara, não vai subsistir, porque a igreja é o único movimento de Deus que permanece inabalável. Daniel fala, em Daniel capítulo 9, que o seu reino não terá mais fim. Seu reino não terá fim. Então é esse reino que nós pertencemos. Vocês estão aqui comigo? Amém. Outra coisa muito importante também, Jesus ele faz 7 declarações pesadas. E João faz questão de relatá-las para provar, ele é Deus. Vocês conhecem a afirmação eu sou? E esse nome eu sou foi o próprio Deus que se revelou a Moisés na sarça ardente, dizendo, diga ao povo, eu sou o que sou. Só que Jesus no Novo Testamento, João faz questão de relatar, ele diz, eu sou o pão da vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor, eu sou a videira verdadeira, eu sou o único caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Amém. Abusado, cara. Sabe por quê? Ele sabia quem ele era. Quando nós encontramos essas afirmações, você se depara com isso, ele diz, eu sou o pão da vida. Por quê? Quando nós comemos e nos alimentamos da palavra, significa que nós precisamos ser alimentados, porque se você deixar de comer, você fica com fome. E o nosso organismo precisa ser alimentado diariamente. Da mesma forma, no âmbito espiritual, o nosso espírito necessita da palavra. E Jesus diz, eu sou o pão da vida. Ele não disse, eu sou o pão da morte. Ele diz, eu sou o pão da vida. Quem comer deste pão terá a vida eterna. E ele diz, em João capítulo 10, se não me falha a memória, ele diz assim, eu sou a porta. Por quê? Eu sou a porta, e quem entrar por ela, encontrará pastos verdejantes. E ele afirma também, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá sua vida pelas suas ovelhas. Ele protege as ovelhas. Ele diz, eu sou o bom pastor. E ele fala, eu sou a ressurreição e a vida. Nós encontramos isso em João capítulo 11. Em decorrência da morte de Lázaro, ele chega diante da irmã de Lázaro e diz, você crê que o seu irmão será ressuscitado? Sim, Senhor, eu creio que nos últimos dias meu irmão Lázaro vai ressuscitar. Não, mulher, é hoje. Aquele que está morto e crê em mim viverá, e aquele que está vivo e crê em mim nunca morrerá, porque eu sou a ressurreição e a vida. Amém. E ele diz também, eu sou a videira verdadeira. E como sendo a videira verdadeira, aquele que estiver enxertado em mim, eu estarei enxertado nele. Só que tem um outro atributo que Jesus fala. Além do, sem esquecer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele está dizendo, cara, o único caminho que leva ao Pai sou eu. Quem me conhece, conhece o Pai. Ele afirma, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nos leva a entender sobre o tabernáculo. No tabernáculo haviam 3 ambientes, o caminho, a verdade e a vida, o átrio, o santo lugar e o santíssimo lugar. Nós ensinamos aqui esses dias, não foi? Quem lembra? No átrio, para quem não estava aqui, o átrio ele simboliza o caminho. O que tem lá naquele átrio? No átrio nós encontramos a pia que os sacerdotes lavam as suas vestes antes de entrarem no santo lugar. Lá também tem o holocausto, o de sacrifícios, onde eles ofereciam geralmente um cordeiro santo, um cordeiro puro, sem mácula, sem defeito, sem estar cego, sem estar coxo. Eles faziam um sacrifício em um holocausto ao Senhor. E não podia ser qualquer animal, tinha que ser um animal puro. Não é à toa que nós vemos o próprio João Batista dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque eles acreditavam que quando você oferecia um cordeiro ao Senhor como sacrifício, tinha poder de fazer a transferência do seu pecado para o cordeiro. E no segundo ambiente nós vemos o santo lugar, só podia entrar os sacerdotes. No átrio podia entrar todos os adoradores. E era um lugar sujo, fedido, só que no santo lugar só podia entrar os sacerdotes. Eles lavavam as suas vestes e entravam no santo lugar. E no santíssimo lugar, somente uma vez ao ano, só podia entrar o sumo sacerdote. E aí,
que ali habitava a Arca da Aliança, era a representação da presença divina de Deus nos céus e na terra. E dentro daquela Arca da Aliança você tinha o maná, você tinha a vara de Arão, você tinha as duas tábuas com as leis de Deus. Ali habitava a presença de Deus, na Arca da Aliança. A Arca da Aliança era para ensinar o povo didaticamente sobre a glória de Deus nos céus e na terra. Amém, gente? Vocês estão aqui? Amém. Amém. Ok. Então Jesus ele afirma, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só que tem uma declaração que Jesus faz e compartilha comigo e com você. Ele não diz, Elisa, você é a porta, Elisa, você é o caminho, Elisa, você é a videira verdadeira, Diogo, você é o bom pastor, Guilherme, você é o pão da vida. Ele não fala isso. Tem uma única afirmação que Jesus compartilha comigo e com você, sabe qual que é? Ele fala, eu sou a luz do mundo, vocês são a luz do mundo. Sabe por quê? A luz, Jesus, vamos comparar com o sol. O sol, ele produz luz própria. A lua não produz luz própria. Vocês estão aqui? Vocês estão entendendo o raciocínio? O sol, ele produz luz própria. E a lua não produz luz própria. Então, quando Jesus ele afirma, ele diz assim, eu sou a luz do mundo. Ele está dizendo, eu sou o sol da justiça. Eu produzo luz própria, vocês não. Mas eu, como sendo um sol, eu ilumino vocês, que é a lua, que vocês não têm capacidade nenhuma de produzir luz própria. É por isso que vocês refletem na terra. Quando está à noite, nós vemos a lua branca. A lua não tem luz, gente. Aquela lua branca que nós vemos é o reflexo do sol batendo nela, refletindo na terra. É por isso que quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo, a única coisa que ele compartilha comigo e com você é, vocês são a luz do mundo. Eu sou o sol da justiça. Eu sou o único ser que tenho capacidade de produzir luz própria. E eu compartilho com vocês que vocês não têm capacidade nenhuma de produzir luz própria. Mas eu, sendo o sol da justiça, ilumino vocês para que vocês brilhem a luz no mundo. Cara, isso é muito poderoso, mano. Vou até tomar água para fazer você pensar. O sol brilha porque ele tem luz própria. A lua brilha porque o sol reflete nela, mas ela não tem luz própria. A gente vê aquela lua bonitona, né? Iluminando a terra à noite, mas aquilo ali é reflexo do sol que nós vemos. Nós somos como a lua, cara. A gente não tem capacidade nenhuma de produzir luz. Você não tem luz própria. Já parou para pensar nisso? Às vezes nós queremos produzir, fabricar alguma coisa, cara, que não temos. Não temos. E Jesus, ele afirma essas 7 declarações. João faz questão de colocar no livro dele, dizendo, ele é o próprio Deus. Vocês não são deuses. Ele é o próprio Deus, mas tem uma única afirmação, uma única característica que ele faz questão de compartilhar comigo e com você. Vocês são a luz do mundo. Isso é muito forte. Versículo 10. Olha que poderoso isso. A partir do versículo 9, melhor, que a gente vai entender melhor isso aqui. A luz verdadeira que ilumina todos os homens estava vindo ao mundo. Versículo 10. Ele estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Vocês perceberam que há 3 menções da palavra mundo aí no versículo 10? Vamos ler novamente? Diz que ele estava no mundo. E o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Se nós fazemos uma leitura casual das Escrituras, mundo é mundo. Como quando nós lemos sobre o amor, nós vamos ler simplesmente o amor, mas no original é ágape, filéu e eros. São 3 linguagens do amor. E quando nós lemos versículo 10 aqui, ele está falando de coisas distintas. Ele está usando, na tradução nossa, está usando a mesma palavra, mundo,
mas ele está se referindo a coisas distintas. Primeiro, ele diz, ele estava no mundo, o verbo estava no mundo. Quando ele se refere no mundo, ele está se referindo a um lugar. Vocês estão aqui comigo? Amém. Ele está se referindo a um lugar físico. Da mesma forma como Jesus está ensinando, não acumulem tesouros na terra, mas nos céus, ele não está falando tesouros da terra ou tesouros do céu. Tesouros da terra, cara, você pode ter carro, casa, barco, se você quiser, iate, mansão, o que você quiser, cara. Não é pecado você adquirir bens, posses e propriedades. Não é pecado você ter muito dinheiro. Pecado é esse muito dinheiro ter você. Nem muito dinheiro, acho que às vezes pouco dinheiro já toma a vida de um cara todinho. Isso é pecado, quando o dinheiro toma você. Quando o dinheiro exerce um governo na sua vida. Mas você governar o dinheiro não é pecado, pelo contrário. É uma dádiva de Deus quando Ele chama você de mordomo fiel e prudente. Para que você desfrute daquilo que Ele confiou nas tuas mãos. Que você não seja apenas abençoado, mas que você seja próspero. A ponto de que você tenha condições de ajudar outras pessoas. Mas ele não está se referindo a acumular tesouros da terra. E muito menos tesouros do céu. Tesouros dos céus é algo semelhante como família, amigos, caráter. São boas coisas e você precisa ter, mas não é disso que ele está falando. Ele está falando, não acumulem tesouros na terra, mas no céu. Significa que ele está se referindo a um lugar específico. Vocês estão aqui comigo? Então quando esse texto diz, ele estava no mundo, ele está se referindo à terra, a um lugar específico, a um espaço geográfico. Segundo ponto, que ele fala mundo, ele diz assim, e o mundo foi feito por meio dele. Significa, não é algo, nada a ver com algo geográfico, a um lugar específico. Ele está falando de uma matéria, de criação. O mundo foi feito, foi criado por ele. Ele está falando de criação. Nós lemos no versículo lá atrás, lá em cima, que tudo foi feito por ele, para ele. Sem ele, vamos lá, olha lá. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então ele está se referindo a algo que foi criado. E outro mundo que ele está se referindo, ele diz assim, e o mundo não o reconheceu. Ele não está falando de espaço geográfico, também ele não está falando de matéria, ele está falando de pessoas. Ele estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Quem é esse mundo? Eu e você. Lembra dos dois homens a caminho de Emaús? Eles estavam desanimados, veio um desânimo fortíssimo sobre eles, porque aqueles a quem eles depositaram tanta expectativa, tanta confiança, frustrou eles. Quem já passou por frustrações aqui? Desânimos. Quando você gerou uma expectativa em alguém, algo não foi correspondido da forma como você esperava, vem logo o quê? Um desânimo. Quer um exemplo disso? As minhas crianças, os menores, o Theo principalmente, toda hora eu frustro ele. Porque toda hora ele quer fazer uma coisa que eu não quero que ele faça. E aí ele chora, ele bate no chão, pula, faz aquele drama. Eu chamo ele e falo, você é muito dramático, menino. O Theo é dramático, cara. Ele deveria fazer mais parte de um cinema, de um filme. E já o Joaquim, ele é mais calmo, tranquilo, na dele. Já o Theo não, o Theo é um artista, cara. O Theo é dramático, cara. E assim, toda hora ele está chorando porque a gente está frustrando ele. Ou será que a vida inteira você cresceu sendo elogiado? Será que a vida inteira você cresceu sendo elogiado? Estava conversando com a Guta hoje, falando sobre as nossas estruturas familiares. Eu já tive que ouvir dos meus pais dizendo, você é um desgraçado. Cara, imagina você chamar ou escutar de alguém, você é um desgraçado. Ou seja, uma pessoa que carece da graça de Deus. Cara, pra mim, é um dos palavrões mais pesados que existe. Tem aqueles outros nomes, filha, não sei o que, das quantas, mas chamar alguém de desgraçado, cara, é muito pesado. E eu vi isso muitas vezes. Nós somos desgraçados? De certa forma, sim. Porque nós não somos merecedores da graça de Deus. A gente estava falando sobre a diferença entre justiça, misericórdia e graça.
Misericórdia, você recebe o que você merece. Olha a imersão aí, ó. Os que já fez a imersão já tá tudo assim. Justiça, você recebe o que você merece. Você plantou, você colhe. A semeadura, ela é espontânea. Você semeia se você quiser. Só que a colheita, ela é obrigatória. O que você planta, você colhe. A lei da semeadura, isso existe. Seja para ímpio ou seja para cristão. A lei da semeadura existe. Não adianta você querer sacar algo que você não deposita. Se você quer sacar amor, mas você está depositando ódio, não faz sentido, cara. E ainda você quer sacar algo que você não está depositando. Então a lei da semeadura, ela existe. Misericórdia, você não recebe o que você merece. É por isso que Deus, ele é misericordioso. É por isso que nós estamos passando por situações difíceis, ou parentes nossos estão passando por situações difíceis. Nós pedimos, Senhor, tem misericórdia. Um grande exemplo disso é Moisés intercedendo pela vida de Araão, porque Araão pegou os pingentes de ouro de todo mundo, fundiu e fez um bezerro de ouro. Não foi o povo que teve a ideia, foi Araão que teve a ideia. E Deus falou, cara, eu vou destruir esse povo, eu vou vir com ira. E o que Moisés fez? Moisés se interpôs. Isso é intercessão. Ele se interpôs em favor, não só de Araão, mas de um povo. Foi por isso que Deus não destruiu. Deus teve misericórdia. Deus não deu o que eles mereciam. E a graça de Deus, nós recebemos o que não merecemos. Deu para entender? Amém. A graça de Deus é a manifestação do favor e da bondade sem se relacionar com o mérito de quem faz ou de quem recebe. Tá meio difícil, gente, de entender? Tá tudo bem por aqui ainda? Vamos lá. Eu estou construindo o entendimento, tá, gente? Vamos lá. Eu parei no versículo 10. Então, o mundo não conheceu, versículo 11. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Então imagina os dois homens a caminho de Emaús, cara. E olha só a cena. Jesus havia morrido, Jesus ressuscitou e Jesus estava ressurreto diante daqueles homens. Era o próprio Jesus, em carne e osso. E Jesus se apresenta a eles. Pode deixar ele. E Jesus se apresenta a eles. Só que eles estavam, e Jesus, tipo, trocando uma ideia, sabe, uma ideia de final de semana. E aí, cara, como é que tá? Que cara é essa? Pô, cara, você não tá sabendo lá, o Messias, aquele que disse que era o Cristo, ele veio e os caras lá crucificaram ele, meu, e a gente pensava que ele era Deus. Pensávamos que ele ia sair daquela cruz e ia pegar todo mundo lá, dos romanos e os judeus que fizeram aquilo com ele, ia julgá-los, ia matá-los, mas, cara, ele morreu e ele foi sepultado, mano. Eles entendiam que o Messias era um Deus também. Tanto que eles falam assim, se você é filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós, ou livra-te, clama a Eli, clame a Deus para que ele tire você dessa cruz. Então aqueles homens estavam desanimados, como eu e você muitas vezes ficamos, frustrados. Imagina uma expectativa gerada em alguém, você fala, cara... E aí essa pessoa chamada Jesus Cristo, ressurreto, apresenta diante deles, começa a conversar com eles. E a Bíblia fala que eles não o reconheceram. Cara, para mim seria uma tragédia nós cultuarmos ao Senhor, adorarmos ao Senhor e não termos a percepção de que Ele está aqui neste lugar. Seria muito trágico. Mas eu creio que Ele está neste lugar. Você crê também? Amém. E aí Jesus começa a conversar com eles. Nos lembra também a história da mulher sírio-fenícia? A mulher sírio-fenícia estava desesperada, falava, Senhor, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, a minha filha está endemoniada, por favor me ajuda. E Jesus responde, mulher, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não convém tirar o pão da mesa dos filhos e dar aos cachorrinhos. Quem eram os filhos? Os judeus. Ela diz, Senhor, mas... eu sei que o Senhor veio para casa, para as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas me dá só das migalhas e já me basta. Sabe o que ela estava afirmando ali? Ele está dizendo, eu sei que o Senhor veio para eles, mas eles estão rejeitando. Eles não estão o recebendo.
me dá só as migalhas, já para mim já é o suficiente. Então imagina você, cara. Imagina você, Jesus estava no mundo, ele era o verbo. E Jesus está no mundo por intermédio do seu Espírito. O mundo foi feito por ele. E as pessoas não o conheceram, não o conhecem. Estão, na verdade, o rejeitando. E quando eu falo rejeitar, não é só presença, mas são os seus ensinos. São os princípios, são os mandamentos. Todas as vezes que nós rejeitamos e desobedecemos aos mandamentos e aos princípios, significa que nós estamos o rejeitando. Vocês estão aqui comigo? Versículo 12. No entanto, olha só a promessa. No entanto, a todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Quem já ouviu aquela expressão, filho de peixe, peixinho é? Será que se você é crente, seus filhos serão crentes também? Será que se o teu pai foi crente, você foi crente? Não é só porque nós somos crentes que os nossos filhos serão crentes também. Porque a filiação divina, ela não é passada geneticamente. Porque Felipe, Joaquim e Theo é comprovado pelo sangue, pelo DNA, pelo rosto, que eles são meus filhos geneticamente, cara. Não tem como você olhar pro Theo e falar, não é filho do Robert, cara. É minha cara. O que foi aí? O Theo é a minha cara, mano. Geneticamente, tá quieto? Vou orar por você aqui, Bruno. Geneticamente, eles são os meus filhos. Mas a filiação de Deus não se dá geneticamente. Vocês estão entendendo? Não se dá geneticamente. O que ele fala? Todos aqueles que receberam e creram em seu nome foram feitos, receberam poder de serem feitos filhos de Deus, cara. Ou seja, não se dá geneticamente, se dá por crer em Jesus Cristo como verbo que se fez carne e habitou entre nós. Olha só que o versículo 14 fala logo em seguida. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa palavra habitou no original fala tabernaculou. Ele fez um tabernáculo em nós, cara. Eu não expliquei um pouquinho sobre o que é o tabernáculo? E a principal área do tabernáculo é o Santíssimo Lugar. Só podia entrar o sumo sacerdote, cara. Quem já ouviu aquela lenda urbana na igreja, de que o sacerdote, se ele entrasse com um pecado, ele seria morto, fulminado, aí o pessoal puxaria ele por uma corda? Quem lembra disso? Isso não existe. Sabe por quê? Lá em Deuteronômio fala sobre isso. Imagina comigo, o cara, você acha que ele seria bobo de entrar no Santíssimo Lugar em pecado? Ele fala, mano, não vou entrar nesse negócio não, cara. Vou ficar de boa aqui porque eu estou em pecado. Você acha que ele é bom, que ele vai entrar para morrer? Ele fala, não, de maneira alguma. A Bíblia fala assim de um sino, que ele tocava quando ele entrava e ele tocava quando ele saía. E pensa comigo, se ele tivesse pecado e ele entrasse em pecado, cara, não teria história para contar dele. Ele ia ser morto, fulminado, não ia sobrar nem cinzas, nem cheiro dele para contar a história. Então esse papo de que puxar pela cordinha quando ele era morto não existe, tá ok? Não existe. Não existe. Vocês estão aqui, gente? Não existe. Não existe. E olha só, fala que ele tabernaculou, ou seja, ele fez o próprio tabernáculo, o santíssimo lugar dentro de nós. Por isso que Paulo fala que não há mais nada que nos separa de entrarmos no santíssimo lugar. Ele diz, entre com ousadia no santíssimo lugar, no novo e vivo caminho com ousadia, porque o véu se rasgou. Tanto que a música do Asaf Borba fala, o véu que separava já não separa mais. Porque nós temos acesso ao Santíssimo Lugar. Aqueles que receberam e creram em seu nome, receberam poder de serem feitos filhos de Deus. E a palavra filhos de Deus ali, está falando de filhos recém-nascidos. A palavra original é teknon, filhos que acabaram de nascer.
como por exemplo, os filhos aqui do Diogo e da Cátia, os meus pequenininhos, são filhos recém-nascidos, são filhos que são imaturos, acabaram de nascer. Ele está falando de salvação. A salvação não vai te custar nada, não te custa nada, ela é de graça. Mas andar com Cristo custa tudo. Andar como filho de Deus vai custar tudo que você tem, absolutamente tudo que você tem. Eu não quero ser apenas um filho técnico, que apenas recebeu e creu. Eu quero ser um filho que anda com Ele. Eu quero ser um filho, como diz Paulo, todas as coisas eu considero como perca para ter que ganhar a Cristo. Eu considero todas as coisas como esterco para ganhar o Senhor, conhecer o Senhor e ser achado nele. Isaías fala algo semelhante. Ele diz que o propósito da nossa vida é conhecer o Senhor. Nós nunca saberemos quem nós somos se antes nós aprendermos quem é o Senhor primeiro. Porque a nossa identidade está nele. Para eu saber quem eu sou, eu preciso saber quem Ele é. Então João, ele afirma quem Jesus realmente é, cara. É por isso que Jesus pode dizer com toda a força do coração dele: eu sou o que sou. Eu sou o que João afirma ser, e todos os discípulos, João Batista afirma ser. Eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição, a vida, eu sou o único caminho, a verdade e a vida, cara. E eu sou a luz do mundo. Amém? Nós somos Para a gente finalizando aqui, versículo 14: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Versículo 15: João testifica a respeito dele e afirma: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim tem a primazia, porque foi primeiro do que eu. Portanto, nós começamos esse início de ministrações de João afirmando as verdades de Deus a respeito de Cristo e a verdade de Deus ao nosso respeito. Quem realmente Ele diz, o que realmente Ele diz quem nós somos, cara. A nossa vida está firmada nele. A verdade que Jesus pregou está em nós e através de nós. Ele tabernaculou dentro de nós, cara. Não tem como nós continuarmos da mesma forma como nós estamos. Se de fato, se Paulo diz, se o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos está dentro de vocês, haverá vida. Agora, se o mesmo Espírito, se não há esse Espírito, cara, não haverá vida. E eu amo Romanos capítulo 8, porque ali fala de identidade, de filiação. Ele diz que Ele não te deu um espírito de medo para você se tornar um escravo, mas te deu um espírito de ousadia, da qual no seu interior há um espírito que clama: Abba, Pai, e testifica em seu espírito que você é filho de Deus, cara. Amém. Como você sabe que você é filho? Há uma testificação em nosso espírito. Há uma testificação em nós. É por isso que quando nós proclamamos a palavra, cara, a gente precisa proclamar ela com verdade, encarnar essa palavra. Para mim é uma verdade isso. Eu quero viver essa verdade. Amém. Jesus, ele diz: eu sou a luz do mundo, mas ele diz para mim: você também é a luz do mundo, cara. Vamos lá. Não fica se escondendo. Ele diz: coloque a lâmpada, não coloque a lâmpada debaixo da cama, coloque a lâmpada num lugar alto, onde todos possam ser iluminados, onde todos possam enxergar e ver, cara. O mundo está cego, porque o Deus desse mundo cegou o entendimento. Você anda pelas ruas, você começa a observar, as pessoas andam como zumbis, cara. Até pessoas dentro da própria igreja, não é possível. Quem conhece o famoso texto que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar
e se desviar dos seus maus caminhos, eu, Senhor, ouvirei dos céus e sararei a tua terra. Para quem ele está falando, para quem está lá fora, ele está dizendo, o meu povo. Se o meu povo, ele está falando de condicional, se o meu povo se humilhar e orar e se desviar dos seus maus caminhos, eu, o Senhor, olha a promessa, eu, o Senhor, ouvirei dos céus e sararei a tua terra. Isso diz respeito a nós. Está falando sobre nós, sobre a minha e a tua vida, sobre o que nós estamos fazendo, onde nós estamos andando, o que nós estamos nos alimentando. Sabe, Jesus, ele dá sentido para a nossa vida. Jesus, ele dá alegria ao desanimado. Ele dá vigor àquele que está sem vigor. Ele multiplica, na verdade. Então, quando João afirma os sete sinais, milagres que Jesus fez, é para testificar, ele é Deus, cara. Não sou eu, Messias, é ele. Que ele cresça e eu diminua. Não, eu não sou o cordeiro, ele é o cordeiro de Deus. Não, eu não sou o noivo, eu sou amigo do noivo. E você é o quê? Chamado o quê? Nós somos amigos do noivo, cara. Nós somos aqueles que Jesus ensina na parábola das virgens, que aparece e fala assim, que o amigo do noivo diz, aí vem o noivo. Somos aqueles que apontam para Cristo. Aqueles que apontam para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto nós estamos na terra, precisamos ocupar lugares e manifestarmos o reino de Deus. Você trabalha para ganhar dinheiro? É isso que resume a sua vida? Eu vou te dizer uma coisa, cara, você não entendeu nada. Você vai passar a vida inteira trabalhando sem propósito. Será que nós ganhamos dinheiro, estudamos para sermos bem-sucedidos? Cara, se for para isso, você não entendeu nada do sentido da vida. Vamos orar? Jesus, nós damos graças ao Teu nome, Senhor, neste lugar. Senhor, nós cremos nas Tuas palavras, cremos nas verdades do Teu reino sobre as nossas vidas. Cremos que o Senhor é a porta que nos leva aos passos verdejantes. Cremos que o Senhor é o bom pastor que dá a sua vida, que deu a sua vida por nós. Cremos que o Senhor é o pão da vida, que quanto mais nós nos alimentamos da Tua palavra, a vida dentro de nós. Cremos que o Senhor é a ressurreição e a vida, porque nós estávamos mortos, mas o Senhor nos vivificou. É por isso que nós hoje estamos mortos para o pecado e somos vivos para Ti, Jesus. E Tu afirma que Tu és a videira verdadeira, porque nós queremos ter uma comunhão íntima, e nós somos os ramos, e nós queremos estar enxertados na Tua videira verdadeira, Senhor. E a Tua palavra diz, se nós estivermos enxertados em Ti, o Senhor estará enxertado em nós. E tudo que nós pedimos em Teu nome, o Senhor nos concederá, porque nós queremos conhecer o Teu coração, Senhor. E o Senhor disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É por este caminho, Senhor, que nós entramos, passamos pelo átrio, entramos no santo do lugar e chegamos no santíssimo lugar, onde nós experimentamos a verdadeira paz, onde nós experimentamos e desfrutamos da Sua maravilhosa presença, porque nós não fomos chamados para crescermos de crise em crise, nós fomos chamados para crescermos de glória em glória e sermos transformados conforme a Tua imagem e semelhança, Senhor. E que privilégio que o Senhor deu para nós de sermos chamados de luz do mundo. Senhor, nós somos imerecedores dessa graça, mas mesmo assim o Senhor compartilha com nós essa graça, essa bondade, esse favor, dizendo que também nós somos a luz do mundo. E Senhor, nós queremos honrar com esse presente, queremos honrar, Senhor, em gratidão, estabelecendo e manifestando, fazendo com que o poder das trevas retroceda e a Sua maravilhosa luz avance. Como Paulo diz, resplandeça das trevas a Sua maravilhosa luz. E nós queremos resplandecer, Senhor.
porque o Senhor nos transportastes das trevas para a sua maravilhosa luz. E por nós temos luz refletida em nós, porque o Senhor Jesus, que produz luz própria, Ele nos ilumina para que